E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a outra partida de um possível líder. O que aconteceu? O Fear ganhou do Quintiliano. O Quintiliano tinha 2 pontos, o Fear e o Molina têm 1,5 ponto. Como o Fear ganhou do Quintiliano, ele foi para 2,5. E o Molina está com 1,5. Ele tem chance também de ficar líder junto com o Fear. Daí eles vão desempatar lá em outros critérios, mas em ponto eles vão empatar. Vamos ver aqui como é que o Molina fez. Ele jogou contra o Vitor Augusto Ponce de Carvalho. Bora lá, vamos ver o que aconteceu aqui. E4, C5, cavalo F3, E6. Vai sair uma Chivining ou a Najdorf, alguma coisa aí. Acho que é Chivining. Siciliana Chivining. D4, C por D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, D6, bispo C4, virou uma Najdorf com uma Chivining, aí foi. Jogou A6, P3, cavalo de B, D7. O Vitor Ponce está de brancas e o Molina está de negras. Bispo G5, cravou o cavalinho, cavalo C6, F4. Aqui poderia jogar dama E2, ia dar uma simplificada, né? Bispo E7, roque grande, cavalo por E4, bispo por E7, cavalo por C3, bispo por D8, cavalo por dama, cavalo por E2, que é a dama, cavalo por E2, rei por D8. Ia ficar aí na partida, as negras vão ter um peão a mais, né? Mas uma partida bem interessante ainda, ia ser bem divertido essa partida aí. Daí roque por D6. Ficariam iguais em peõezinhos. E entra cheque, rei E7. Atacou a torre e preparou um cheque artificial. Torre de HD1. Mais jogou o que? F4, bispo E7, tirou a cavalo, dama F3, H6, deu um totalzinho no bispo, bispo H4, até aqui tá tudo igual. Né? G5, atacando o bispo. O Molina tá bem agressivo, né? F por G5, cavalo DF D7. Aqui poderia ter jogado H por G5, né? Bispo por G5. Cavalo DF D7. E trocaria os bispetos. E pronto. E as brancas ficariam numa situação melhor, né? Aqui, ó. Dá para fazer um roque. Um roque grande, talvez, né? Que o roque pequeno ele tá meio arriscado porque tem essa torre aqui. Roque pequeno, uma fria aqui, ó. Vem pra todo lado, o negócio é grande mesmo. Mas as brancas fizeram o roque pequeno. Eu até entendi que ele tá pensando em atacar aqui. Mas um rock grande acho que seria muito mais interessante, viu?
Esse rock aí, ó, sinceramente. Porque aqui, ó. Aqui pode abrir uma coluna aqui. Tem um ataque aqui deles. Ó, sinceramente. Talvez aqui o melhor fosse dama H5. E eu não faria isso daí nunca. Eu ia fazer rock grande e não ia fazer isso. Cavalo E5 atacando a dama. Agora ele jogou lá dama H5. Cavalo por bispo de B3. Aqui, ó, poderia ter jogado bispo B5. Tirou o cavalo, cavalo G6. Torre de AD1. Cavalo por B3. A por B3. Eles jogaram o quê? A por B3 aqui. Cavalo G6. Agora ele está protegendo a torre e ameaçando aqui ainda. Se fosse aqui, ó, bispo G5, bispo G3. Bispo E3 voltou. E rei H1. Mas as brancas foram ousadas em fazer o roque pequeno. Ataca, realmente ataca a casa fraca de F7, né? Que está defendida pelo cavalo, e agora pode cair a defesa aqui, né? Mas jogou, voltando, né, naquela variante que podia cair. Jogou rei F3, dama F3, torre H7, defendendo o ponto do F7, bispo G3, H por G5. Olha como é duro agora, ele vai abrir um caminho aqui, ó. Tudo bem que está defendido pelo bispo, mas é arriscar muito, eu acho. E assim, com um jogador muito forte como o Molina, não dá para fazer isso não. Torre de A, D1, dama A5. Dama F5, dama E3, cavalo E5, cavalo F3, bispo C7, rei H1, tirou o bispo da diagonal ali. Mas ó, esse bispo por G5 agora é assim, bem interessante, ó. Esse bispo por G5 você ia forçar ele a pegar de peão, ia dobrar o peão, esse peão aqui está defendido, ia ficar segurando os dois peões, e essa coluna aqui, praticamente as negras não iam fazer mais rock, né, porque desse lado não dá e do outro também tá ficando exposto também, né, vai ficar no meio as peças provavelmente. Aqui poderia jogar cavalo por G5, bispo por G5, ou cavalo G4, atacando a torre, dama F4, ameaçando lá de novo, dama D4 aqui, ou dama G5, cheque, cavalo F3,
torre para F3. E aqui é assim de complicado, né? Porque ó, ele atacou, deu cheque, caía a casa aqui, né? Ia capturar o cavalo aqui, capturava a dama aqui, né? Mas não foi isso que jogou, são algumas variantes, só que a gente tá vendo aqui estudando. Bispo E7, aqui. Também aqui ele poderia jogar bispo por E5, D por E5, foi isso daqui que eu tava vendo. Rei H1, tirou da diagonal aqui desse bispito aqui, ó, terrível, né? Que ganhava a dama aqui. Aí poderia jogar G5, bispo C5, aí tchau, caía a casa aqui, né? Ele não entrou nessa, né? Vou voltar aqui. Jogou F6, defendendo o cavalo. Cavalo por E5. D por E5. Bispo F2. Tudo bem que aqui os peões dobrados são do centro, não vai dar muita dor de cabeça para desdobrar, mas a estrutura de peões das negras está bem ruimzinha, apesar que tem, as brancas também tem peão dobrado. Mas geralmente esses peões dobrados se no meio não é problema. Podia ter jogado em vez de bispo F2, torre D3. Mas vamos lá, jogo bispo F2, bispo C6 atacando o peãozinho. Bispo G1 voltou para defender qualquer loucura aqui, porque aqui se rocar grande, a torre vai vir rapidão para lá. Torre D8, não vai rocar grande, não dá para rocar mais, já mexeu. Torre D8. Aqui, ó, rei F7 seria mais interessante, eu acho. E abrir uma coluna aqui terrível, né? Mas aqui, ó, se jogasse rei F7, podia jogar dama por G5, tá cravado, não podia capturar. Torre G8. A dama ia voltar, F5. Ele tá tentando abrir, CP capturar, abrir um ataque mortal em cima do peãozinho de G2. Mas jogou torre D8, dama E2, torre por D1, torre por D1, rei F7 escondendo o reizinho ali. Aqui tá uma bela casa pro rei. As pretas estão com o rei, tá numa fortaleza ali que... Bispo F2, dama C7. Tá preparando um ataque aqui, ó. Provavelmente ele vai avançar esses peões aqui para tentar daí tirar esse daqui na direção da dama dele. Aqui eu poderia ter jogado B5, rei G1, rei C7, cavalo B1, F5. Ele veio aqui, defendeu o peãozinho aqui. E se as brancas tomarem aqui, ele desdobra o peão. Certo? Mas bora lá, jogo em C7. Cavalo D5. E por D5. E por D5. E4. H4. Nossa. Poderia ter jogado H3, né? Daí o bispo D7, tudo bem que o bispo pode entrar aqui
atacar forte. Porque o bispo pode atacar aqui. E se capturar, ó, vem o peão, vem a torre aqui, rei aqui. Isso é um terror. Mas jogou F4, dama F4, G3 e ameaçar. Aqui tinha muitas situações, né? Podia jogar lá D6, torre H4, cheque. Tirou. Ou bispo para H4, dama para H4, cheque, né? Rei G1, bispo C5, cheque. Também eu poderia ter jogado dama H2, rei ia x-pap F1, dama H1, cheque, bispo G1, torre F4, cheque, bispo C6 lá, G3 ameaçou a torrinha, mas ia ser rei F5, dama F5, D por C6, B por C6, G4, ameaçando a dama, dama E5, as brancas agora, de alguma maneira, tem que prevenir esse ataque aqui, muito forte aqui, né? Eu já podia ter jogado H5 aqui. Agora não tem como sacrificar a torre. Tudo bem que dá para avançar aqui, né? E capturar, mas eu capturo, mas não dá para avançar a torre. Aqui, por exemplo, eu podia jogar rei para A6. Bispo D6 e ameaçando. Dama por B2 é captura errada, né? Dama C4. Bispo G7, dama C4, cheque, bispo G7. Dama por E4. Mas vamos lá, jogou F5. Dama por C4, cheque. Dama E6. G por F5. Dama por C4. Peão por C4. Aqui pode jogar rei F6. Torre A1. O rei G2 aqui, né? Tirar o rei da reta da torre. O peãozinho ele vai cair mesmo. Rei F5. Torre A6. Torre para H5, cheque. Poderia ter jogado bispo D6. G2. Ou torre por C6. Torre para H5, cheque. Rei G2, rei H2. A torre está protegida pelo seu bispeto. Rei G1. Bispo F4. Ou simples torre para H5, né? Mas vamos voltar. Jogou rei G2. Bispo D6. Torre por C6. Chegando a torrinha. Torre H2. A torre está produzida pelo bispeto aqui. Rei
rei G1, bispo F4, aqui você pode entrar com o rei aqui em G4, daí vai ser um problema sério aí. Vão ser todas as peças em cima do rei. Torre A6, rei G4. Tem que tomar cuidado aqui, né? Mas eles estão diminuindo as possibilidades de fuga do rei branco. Poderia ter jogado o rei H3, bispo E1, E3 e avançar o peãozinho, mas não jogou. Torre A3. A torre agora impede o rei de entrar. Certo? Mas ia jogar. Jogou torre H8, C5, torre D8, C6. Podia ter jogado B4. Mas jogou torre D1, cheque, rei G2, torre D2, rei F1, torre por C1, torre C3, aqui ele poderia avançar o peãozinho. Torre por C3 e não torre por B2. C7, torre B1, cheque. Bispo C7, troca. Bispo por C7, torre por C7, torre B1, cheque. Rei G2, isso daqui é uma variante, tá? Poderia ter jogado rei G2, bispo C7, torre por C7. Mas o que eles jogaram foi B por C3, F3, C4 avançou, E3, bispo E1, bispo H2, vixe, bispo F2, E por F2, C5, rei E3, G2, rei E2, cavalo H2. E as brancas desistiram, não tem o que fazer, né? Vai coroar e acabou a partida. Parabéns ao mestre Roberto Molina, é o líder junto com o Fear. Vai dar um baita duelo os dois, hein? Mas é o líder junto com o Fear. Ainda tem várias rodadas, vai entrar na rodada 3, ainda vão ter vários dias de embate. Valeu, pessoal, muito obrigado, curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique nas notificações para receber as notificações, porque todos os dias eu posto materiais, tanto estudo de livros como partidas interessantes ou de algum torneio que tem por aí pelo mundo afora. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais.